Gente, que honra, que noite mais linda, que amor. Temos aí amigos, parceiros de trabalho. Esse foi o nascimento dos Sete Cidades, uma obra que a gente já está estudando há 3 anos, que a gente tem aí esse caminho a percorrer, né? E como direção artística, a gente tenta fazer essa soma desse lugar da arte, da arte dessas baladoras, dessas artistas, com a ideia, a cabeça, e todo mundo que está aqui sabe que um espetáculo junta muitas artes, né? Junta a dramaturgia, a luz, o som, é tudo isso funcionando ao mesmo tempo para que a gente consiga criar uma obra viva em cena. Então, quando a Ana nos provoca a investigar essa cidade, através dessas mulheres, da força e da arte dessas mulheres, a gente começa a ver caminhos aí invisíveis, visíveis, que se tornam sentimento a partir delas. A gente está trabalhando já há um tempo e desenvolvendo essa obra, e eu estou um pouquinho emocionada, vocês me desculpem, que talvez eu possa estar falando uma coisa que depois eu diga, meu Deus do céu, por que eu falei aquilo? Mas é porque para quem é artista, sabe que quando a gente levanta uma obra e faz com que ela nasça, é um momento muito emocionante para a gente. E aí eu passo aqui a esse caminho dessas 7 cidades, para que a gente também descubra o que esse escritor, quando trouxe esse livro à tona, o que ele quis, estava passando pela cabeça, pelos sonhos dele e pelas mãos. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, assim, eu estou bastante emocionado também, né? Achei o espetáculo lindo, assim, né? Impecável, né? Vocês estão de parabéns, assim, a combinação da dança com o visual, né? com cinema, né? Com a música, assim, foi tudo uma combinação perfeita, né? Para mim é uma emoção muito grande, assim, de ensinar arquitetura, né? Assim, nas aulas de projeto, né? E eu, a partir da minha escrita, aí de repente tu disse que eu te inspirei para fazer essa apresentação toda, né? Então isso é uma coisa que eu ainda estou tentando entender. Eu gostaria de passar para cada uma das intérpretes, para elas falarem um pouquinho o projeto todo de coreografia e concepção do espetáculo. Eu quis muito que cada uma deixasse a sua marca, né? Então, a construção de cada cidade foi feita individualmente, com a minha escuta, e com a escuta do diretor, mas com total liberdade para as intérpretes. Então, eu vou passar ali para a Thaís, Virgínia, Lassol. E aí, Thaís, conta sobre a tua cidade. O que aconteceu aí nessa ebulição de emoções? Então, boa noite. Cada cidade tem o nome de uma mulher. E a minha cidade se chama Greta. Greta vem, né, do grieta, das rachaduras, das fissuras, o quanto nós, muitas vezes, estamos distantes uns dos outros, né? Da companhia, eu sou a que moro mais longe, eu não moro mais em Porto Alegre. Moro a uns 400 quilômetros daqui, então, sempre para vir, eu faço um trajeto para chegar até aqui. E quando eu vim morar na cidade grande, né, uma coisa que me chamou muita atenção foi o trem. Eu nunca tinha andado de trem assim para ir de um lugar para o outro, né? E essa sensação do metal e do transporte foi uma coisa que me chamou muito a atenção na época, né? Você entra no trem e tem uma vida muito pulsante ali dentro, né? Tem pessoas escutando música, tem gente vendendo coisa, tem muita vida ali dentro, apesar de ser um ambiente muitas vezes frio, né? E eu via que nessas rachaduras é como se o metal do trem ligasse todo mundo, né? Também é muito baseado naquela prática de recuperação das cerâmicas, né, japonesa, o kintsugi, não sei se vocês já ouviram falar, que eles reúnem ligas metálicas para recuperar peças que, né, porventura, tenham caído ou tenham rachado. E isso sempre mostra a nossa resiliência diante, né, das intempéries da vida. E aí nós trouxemos a questão dos anéis, né, da chapa de metal, dessa frieza e dessa aceleração, né, do trem, porque é muito louco que o trem corre e a gente parece que está estático, mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa dentro da gente, né? Então, acho que foi muito isso, o movimento, né? Essa é Greta. Conta um pouquinho, Lu, da tua cidade para nós. O que passou por essa personagem, o que bate em ti, o que tu descobriu? Vamos lá. Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui conosco.
A minha cidade ela foi fruto de um processo longo e totalmente natural, de fluência conforme aquilo que estava acontecendo na minha vida. A Ana deu o livro para a gente ler, né, do Ítalo Calvino, né, As Cidades Invisíveis. E eu comecei a ler e dentro da minha ótica, não estou falando que é a verdade absoluta, me irritou um pouco a forma como ele se referia às mulheres. E eu devolvi o livro para a Ana e disse: Ana, eu não vou ler esse livro. Eu acho que ele não me merece. E assim eu fiz. Propus, então, uma cidade que falasse de luz e sombra, né, que era a referência que eu tinha visual assim da cidade. O que a cidade me chama a atenção? É no contraste daquelas sombras retas assim que vêm de um edifício contra a sombra da árvore, da natureza, né? E sempre voltando para aquele tema do feminino, né? A natureza sendo anulada pela cidade, né? A cidade não sendo natureza. Então, veio a ideia das lanternas, né? A Ana guiou muito bem esse processo todo, e a gente foi trabalhando a cena, né, aos poucos. E o tema que surge na minha cena é o medo que as mulheres passam, né, por serem mulheres. E é um tema pesado, eu sei, mas eu acho que ele precisa ser exposto, né, principalmente nos dias atuais, onde a gente está vendo uma onda assim de violência contra a mulher. Então, eu trago a minha cena com esse nome, né, como quando eu fui escolher o nome da cena, eu não tive outro que não fosse Atena, né, para pedir justiça, não só para as mulheres, mas para os corpos femininos, né? Então, a minha cidade ela é sobre isso e sobre o valor que tem a gente lutar juntos, né? Então, no fim da cena, a gente se junta ali e dá toda a força e mostra, né, que existe luz no fim do túnel para a nossa luta. Obrigada. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Ana Medeiros. Ela quer ser a última. Então, ela quer ser a última hoje. Ana Cândida, traz para a gente aí um pouquinho. Boa noite. Bom, assim como a Thaís, eu também não moro em Porto Alegre. E quando a gente foi desafiado, então, para falar sobre essa cidade, me fez refletir o que me traz a Porto Alegre. E o que sempre me trouxe para cá foram as pessoas, foram as conexões, a junção em cima do flamenco, principalmente, né? E aí veio a ideia dessa cidade feita de reflexos. Então, a minha cidade chama Hana, e ela fala sobre uma cidade que se multiplica em cima de si mesma. São os prédios que se refletem, né? As poças d'água, o rio, enfim. E que, no fim, ela toda é feita dessa conjuntura, dessa união, assim como eu sou feita de cada uma dessas pessoas, e muitas outras, com as quais eu venho para cá para trabalhar, para viver, para compartilhar. Então, foi uma maneira que eu achei da gente reproduzir, através dos nossos corpos, esses movimentos que se refletem, que se multiplicam e que se completam. Essa é a Hana. Emily Borghetti, por favor. Bueno, a minha cidade se chama Serena. Serena é o nome da minha filha. E quando a gente gravou, quando eu tive a ideia de fazer essa cidade, a gente começou faz 3 anos esse projeto, né? E eu queria fazer uma cidade que falasse sobre o silêncio, essa coisa acelerada da cidade. A gente está vindo da cena da Bianca, dizendo: fala, banca, levanta, faz. E isso tudo é muito externo, né? O que o outro fala. E Serena é como se fosse um convite para a gente tomar o nosso tempo, silenciar e agora o tempo é meu, né? E o tempo é rei, né? Então a gente também se conectar com a gente é uma forma também da gente conectar com o que a gente acredita e com os nossos desejos, e que no fim é tudo que a gente tem. E quando a gente foi gravar, a ideia era que enxergasse a cidade, mas que a gente estivesse num lugar de silêncio. Isso há 3 anos tinha um significado, e a cada dia parece que tem um significado diferente.
E aí a gente encontrou aquela árvore. É aquela árvore, meu Deus do céu. E aí gravei naquela árvore. Eu me lembro, era um dia muito feliz, assim, que eu estava muito conectada com a minha felicidade, como isso é poderoso, né? E como a gente tem que estar conectado com isso, que no fim tudo que nós temos é nós, né? Então a gente está conectado com a gente, com a natureza e com o amor, né? A natureza é isso. E aí gravei na frente daquela árvore. E a ideia também de fazer agora, junto com a projeção, era que fossem várias árvores, né? Então, porque é isso, a gente vai mudando, tudo que a gente tem é impermanência, é a gente e o que vai se transformando. Então, tinha uma árvore no chão, eu era uma árvore, ele tinha outra, lá tinha outra. E é isso. Essa é a Serena. Brava, 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 brava. E aí a gente tem aí uma cena que traz o carnaval, Patrícia. E aí, como é que bate esse carnaval? Oi, boa noite. A minha cidade se chama Leci, e Leci significa alegria e felicidade. Então, quando eu decidi por essa cidade, eu pensei nas pessoas que fazem a cidade, né? Porque a gente vinha falando assim de trabalho, de rotina, né? De correria, de barulho. A minha cidade é muito barulhenta. Mas eu queria um outro barulho, eu queria o barulho das pessoas colorindo a cidade, invadindo a cidade, cantando, dançando, rezando, enfim, né? Assim, livres na cidade, né? E não como uma rotina, como uma engrenagem, como uma máquina, que é o que a gente faz todo dia. Eu faço parte dessa engrenagem, né? Mas eu queria sair fora desse contexto assim de cidade, de metrópole, de trabalho, de estresse, de correria, e eu queria puxar para o outro lado, quando a gente faz barulho na cidade, mas é um barulho que a gente quer fazer, é um barulho gostoso, é um barulho que a gente curte, que a gente chama os amigos, que a gente relaxa, que a gente se diverte. Então, a minha cidade, eu pensei nisso, assim, nesse momento que a gente não faz parte dela como uma engrenagem, mas sim como uma parte que está colorindo a cidade. Era isso que eu queria, assim, encher, fazer barulho, mas um barulho que todo mundo quisesse fazer. E é isso. E aí, por isso que eu pensei na Leci. E fora também que a minha família é uma família muito barulhenta, e muito festeira, e muito boêmia. E, então, eu sempre fiz parte disso, assim, na minha vida. A minha cidade sempre foi assim, sempre foi da rua, sempre foi do barulho, sempre foi da música. Então, quando a gente pensou nas cidades, eu não consegui pensar em outra, eu só me vejo nesse contexto na cidade. Então, eu quis trazer isso. A minha cidade, para mim, é isso. É a Leci, é as pessoas na rua. E aí foi isso que eu quis trazer aqui para dividir com todo mundo. Bianca Benvenuto, por favor. Boa noite. Então, a minha cidade, que se chama Malena, que é um nome que tem algumas sugestões de origem, mas poderia dizer sobre Madalena, né? Que é uma senhora, nada mais do que uma senhora, uma ancestral, uma matriarca. E quando a gente começou esse projeto, e a Ana trouxe esse convite de olhar para a cidade, eu sempre trouxe o que eu vejo e por onde eu ando, né? Que eu ando meu trabalho como modista pelo centro, buscando tecidos, linhas, botões. E o centro da cidade me encanta, apesar de todo aquele caos. Só que, se a gente olha com carinho e com um olhar poético sobre a cidade, a gente sempre encontra beleza, né? E os grafites, até mesmo as pichações, que muita gente critica, mas ali tem arte. E os lambe-lambe, cada canto tem um pouco de arte dentro desse caos visual e sonoro, né? E aí a coisa foi enveredando para essa velocidade da vida frenética. Mas eu queria falar sobre isso, sobre um pouco de frenético a gente vive, né? Mas tem que haver poesia. Tem que haver espaço para a poesia do olhar, do seu corpo poético sobre a cidade, um andar poético, né?
E aí foi vindo essa partitura, né, de baile, assim, dizendo, que misturasse um pouco de velocidade e um pouco mais de leveza e um pouco mais de contemplação, né, daquilo do que é som. Mas dentro disso, sempre a gente pensa nessa vida frenética, fazendo link com a cidade da Lumeira. Para um corpo feminino, sempre tem outro peso, né? Então, é um pouquinho mais pesado esse frenesi, essa movimentação e a mensagem que a vida frenética acaba transmitindo para um corpo feminino é diferente. Então, essas palavras de comando, eu tenho certeza que todas, em algum momento, se sentiam bombardeado por isso, né? Então, é isso. Queria falar sobre tanto essa vida frenética e tão turbulenta, mas que a gente possa ter esse rasgo de poesia no meio do caminho. Olê. Enquanto a gente vai passando o microfone para Ana Medeiros, já pensem depois, porque eu quero uma curiosidade, que é saber como é que vocês foram tomar a rua e como é que a rua reagiu com vocês. Porque aí tu entra no metrô, tem uma flamenca, né? Assim, ali, tu entra num lugar e tem uma flamenca. Ana Medeiros, por favor. Quase fui linchada na minha andarilha. Mas eu queria falar sobre a minha cidade, mas antes eu queria falar sobre uma manhã de inverno, quando o professor Felipe e o professor Tiago estavam dando cadeiras juntos e falaram que o tema de um trabalho ia ser ler o livro do Ítalo Calvino e fazer uma cidade. Eu me lembro que eu comprei com muito dureza, porque eu não tinha muito dinheiro, não tinha dinheiro para nada na época da faculdade, mas comprei o livro. E li o livro e pensei, eu não consigo fazer uma maquete. O objetivo era ler o livro, escolher uma cidade e fazer uma maquete. Difícil, dureza. Fiquei brava com vocês dois, tenho que admitir. Maquete fica difícil, mas se eu pudesse dançar... E aí cola a maquete no corpo, é isso que faz, gente? E, na época, eu não tive coragem de bancar. Porque eu tenho certeza que se eu olhasse para o Felipe e falasse... Eu posso apresentar meu trabalho dançando? Ou para o Tiago, posso apresentar? Eles iam falar que sim, óbvio, porque eles são mais loucos que eu. Mas a importância de uma formação humana, e eu tive a sorte de ter, por esses mestres que estão aqui, dentro da academia e fora, através da sua produção literária, através do seu engajamento político, através da cenografia, através à frente de uma instituição de ensino, pensando esse olhar do ensino, da arquitetura. Eu tive muita sorte de ter esses maestros, e tive muita sorte também de ter colegas que se tornaram irmãs, a Letícia está aqui, que me acompanhou nesse processo todo. E o espetáculo começou aí, então, são muitos anos, né, de formação. A minha cidade, ela se chama Cristina. O meu nome é Ana Cristina. Eu odeio Cristina. Odeio. Ana Medeiros, pelo amor de Deus, lá negra. Mas ela se chama Cristina, porque quando eu toco no Cristina, é o ponto mais nevrálgico de quem eu sou. Em essência. E às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto tanto. Mas faz parte. E tanto na faculdade de arquitetura, eu me emociono falando isso, porque eu sempre tive olhar generoso nos meus maestros e tudo, mas eu me sentia à margem por vários aspectos. Eu me sentia à margem porque eu não tinha dinheiro para comprar, de repente, os materiais. Eu me sentia à margem porque eu era a única estudante negra, vocês sabem disso, na época que eu estava na faculdade. Eu me sentia à margem porque, enfim, essas duas camadas já eram muito fortes. No flamenco não deixa de ser também assim. Eu me sentia à margem porque eu não tinha dinheiro para comprar sapato. Eu forçava a barra, eu conseguia a bolsa de estudos. Eu forcei muito a barra para ser artista de flamenco, artista flamenca, e eu forcei muito a barra para ser arquiteta. Aqui, infelizmente, a professora Glena não está, foi a professora que eu me inspirei no urbanismo. Ela fez vários planos diretores.
E uma das coisas que ela falou nesse processo todo era, quando tu faz um plano diretor, tu tem que de uma cidade, tu tem que sentar na praça principal às 8 horas da noite, às 8 horas da manhã, e sair às 8 horas da noite. E olhar como as pessoas circulam. Tu está fazendo esse plano diretor para as pessoas. E eu levei muito a sério isso, né? De pensar, de olhar a cidade e pensar o meu fazer artístico também para as pessoas. Ela foi uma baita de uma maestra. Esse espetáculo também é dedicado. Mas, no processo de escolher meu local de filmagem, eu escolhi a Praça Itália, a primeira praça modernista? Pós-moderna. Que bom que eu tenho um auxílio luxuoso. Foi feita por um homem, então, aquelas colunas que não sustentam nada, mas, ao mesmo tempo, sustentam tudo. Então, o meu fazer, né? Tu trabalha com o quê? Tu é... eu sou artista, sou bailarina. Mas tu trabalha com o quê? Não, eu sou artista, bailarina. Mas tu te formou em alguma coisa? Eu fiz arquitetura. Ai, graças a Deus, que bom! Mas eu nunca... Trabalhei poucos anos com arquitetura, mas a minha vida é da dança. Então, aquelas colunas sustentam o quê? Não sustentam nada, mas sustentam o céu, que é poesia, que é o ar, que muda, as nuvens mudam, o cenário muda, tu olha para cima, tu sonha. E nos tempos líquidos que a gente está, é difícil isso, entender isso, né? Tanto a minha profissão quanto a funcionalidade, entre aspas, das coisas, né? E quando eu fui ver, eu fiz um estudo em loco, né, porque eu aprendi bem com os meus professores, que a gente tem que ir no lugar que a gente vai projetar. É ou não é, maestros? Eu tinha um morador, um andarilho, dando comida para as pombas. Eu observei que quem estava habitando aquela praça eram as pombas. Aí eu perguntei para ele, elas comem o quê? E ele me olhou bem sério, você consegue ver elas? Aí eu consigo. Pensei, ai, meu Deus, consigo. Porque elas são ratos com asas. Aí eu, não, mas eu consigo, eu quero alimentar elas, inclusive. Elas comem arroz, pão, aí ele voltou ao normal. E eu saí com isso muito na cabeça. E uma das coisas que eu não falei, não dei honra, tal, e eu peço perdão nos agradecimentos, eu vou telefonar para cada um que foi embora, é que quem estava do meu lado é o meu irmão, meu amigo, Fábio Zambon, um olé. O Fábio foi o responsável por fazer todos os vídeos do cenário. A gente tem outro produto desse espetáculo, que é a videodança, que é um curta-metragem, que a gente acabou criando esse curta-metragem, porque o resultado foi muito bom, né, das pesquisas de cada cidade. E ele foi muito sensível em entender isso, né? E trazer essa atmosfera através da arte visual que ele com maestria fazia, sempre acompanhava meu trabalho com as fotos, e agora com o vídeo também. Enfim, essa andarilha, ela tomou conta, e é uma coisa muito louca, tu tá às 8 da manhã de um domingo, com pés descalços, no frio, olhando uma bituca de cigarro e se abaixando para pegar, né? Então, esse corpo, né? Como é que esse corpo que sente com tanta intimidade esse asfalto? Como é que esse corpo que é atravessado por carros buzinando, né? Como é que esse corpo que, na cena de cima, um senhor olhou para mim, tu está louca? Sai daqui, o que tu está pensando? Esse rechaço, né? E essa intimidade que eu tive, só um dedo na superfície, que é uma coisa tão forte, né? E pensando assim, a gente não pode deixar, se a gente vai falar para um trabalho de urbanismo e de cidade, a gente não pode deixar essas pessoas também de fora, tanto no olhar artístico, tanto no pensamento político, né? Essas pessoas não são invisíveis, elas são muito visíveis, elas são muito potentes. Então, foi isso. Outro produto desse espetáculo que a gente fez, toda a trilha sonora ela vai ser futuramente disponibilizada através da Pedra Redonda e num álbum visual. Então, a gente vai ter o cenário, a gente vai poder ver nos streamings esse cenário, essa música. Foi produzida por mulheres, né? Tivemos também uma participação da Bibiana. Bibiana não veio hoje, acho que vai vir amanhã.
e do grande guitarrista Márcio Bonifon, de São Paulo, que ele foi no estúdio, ele sentou, eu botei as videodanças, botamos as videodanças para ele ver, ele não tinha visto, e ele tocou direto. Imagina 15 minutos tocar de improviso, todo um trabalho, foi incrível. E também todo o processo de música foi feito depois que a gente já tinha filmado e feito o espetáculo. Então, a música foi a partir dos movimentos, né, do corpo, enfim. Eu acho que... Esqueceu uma coisa, Dire? Não, a gente pode falar também rapidamente sobre a escolha de desmembrar e revelar toda essa maquinaria do teatro, que é essa proposta da gente poder ver a cidade que a gente não vê às vezes, né? Nós que trabalhamos com arte, a gente vê, a gente lida com isso, mas a plateia, às vezes o público mais comum, enxerga tudo com a rotunda e as cortinas. Abro nesse momento para alguém fazer algum tipo de pergunta ou quiser ter alguma curiosidade. A minha primeira é essa. Alguma coisa aconteceu na rua? Eu acho lindo quando a arte vai para a rua, né? Quando tem um artista que se coloca ali na rua, mas também é surpreendido. Eu lembro quando a gente estava com a Ana Medeiros andando às 8 da manhã num domingo, as pessoas olhavam para aquela criatura, né? Com a Ana Cândida também estava na Redenção, belíssima, e as pessoas correndo, vivendo e pensando... olhando, né? Então, como é que tu faz com que a cultura artística faça parte da cidade, imprima dentro dessa rotina? E aí eu já pergunto para a Thaís, como é que foi invadir um Transurb e as pessoas paradas lá te enxergando e tu tá! Como diz Ana Medeiros, louca não é Ana Medeiros. Louca somos nós que aceitamos as loucuras da Ana. E na gravação da Minha Cidade, que a gente gravou no Transurb, primeiro que tinha que ter pedido autorização e a gente não pediu e foi meio clandestinamente. A vida é a vida. Isso aí. Depois aí, a gente corre, passa. E aí estávamos a Ana, o Fábio, que foi responsável pela filmagem, e eu. E aí a Ana do nada dizia assim, pensem, né? O vagão chega, você entra e você... segue. Evolui. Né? Uma hora ele para, daí a gente tinha que descer, para não parar lá em Novo Hamburgo, né? E então tinha todo esse jogo de calcular o tempo do trem e tal. E aí, do nada, a Ana dizia assim, corre! Né? E aí era eu correndo, o Fábio correndo atrás de mim para pegar a imagem e a Ana atrás do Fábio. E 5 guardinhas atrás correndo. Imaginem o caos que foi. E aí tinha que correr, entrar no trem e não desmontar o personagem. Aí me agarrava na barra, sustenta o personagem, faz mão, e as pessoas assim, quem são esses 3 malucos? No dia que a gente gravou, ainda teve Grenal, aí passou a torcida do Inter. Então, assim, foi muito divertido. A gente pegou só as imagens que se tornam poéticas, porque tem imagens que ela está dançando e as pessoas estão olhando assim, tipo, e aí, tipo, essa não, a gente corta, mas é hilário. E outro adendo, não é só entrar e dançar, é com este figurino. Então as pessoas ficam, mas o que é isso, né? Que amor. E nós terminamos a nossa filmagem. Olê, onde está? Estamos aqui com o figurinista do espetáculo. Olê, maravilhoso. Muito obrigada. Lembrando que ele fez... Cada figurino é único, né? Cada trança, cada nó ele fez especialmente para cada uma de nós. Então, foi isso. Loucuras. Pati, como é que foi sambar no meio de um entrar assim, maquiadíssima, num calor de janeiro, num lugar onde todo mundo está sambando? Foi bem recebida? Como é que foi? Então, como eu disse, a minha cidade é da alegria. As pessoas estavam bem alegres no dia que eu fui gravar. Foi tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Alguns não interagiam, a gente teve que pedir. Mas foi tranquilo, assim, a maioria entrou no clima e dançou junto, não teve muita dificuldade. O mais difícil foi para mim, porque eu acho que eram uns 35 graus em Porto Alegre, eu estava vestida deste jeito, toda maquiada, suando picos. Então, para mim, foi bem difícil. Errou a banda, amiga. Eu acho que sim. Mas foi tranquilo, assim, as pessoas interagiram bastante, a Ana conversou com as pessoas na volta para elas participarem. E é carnaval, né? Tá todo mundo feliz, então foi mais fácil.
Amores, alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta sobre o espetáculo para a gente fechar esse bate-papo essa noite maravilhosa? Levanta a mão e diga, por favor, curiosidades sobre o espetáculo. Aê, diga. Eu quero saber onde é a tal árvore e onde foi a filmagem da Ana, que as outras são mais óbvias. E aonde que é a tal árvore? Vai todo mundo amanhã na árvore aqui, ó. Pois é. Vai pesar o clima. Essa árvore não existe mais. E a gente gravou a árvore, muito linda. E aconteceu uma coisa curiosa também, que eu disse, tá, eu vou gritar, né? E o segurança olhando, e a gente foi gravando. E daqui a pouco eu disse, Ana, eu vou gritar com tudo, mas vai ser uma vez só, né? Porque a gente vai gritar. Pega, Fábio, pega, Fábio! Tá, então, Fábio, se prepara. E eu estava assim, tipo... Ai, que bonita. E aí, e aí, onde é aquilo do lado no Pontal? O que aconteceu? A árvore, eu fiquei sabendo que depois da enchente a árvore morreu. E aí eles tiveram que sacrificar ela. O registro dela antes e depois também. Depois vem a parte da enchente, que aí eu faço o trovão. E aí a chuva vem de Castanhola. Alguém tem mais uma coisa? Espera aí, ele quer saber onde é que foi que eu gravei? Foi na Redenção. Aí a cena que veio aqui para o cenário é só o reflexo, né? Do espelho d'água ali. Então, que eu fui dançando em cima, o Fábio estava do outro lado do espelho d'água, e aí na videodança aparece eu dançando em cima e o reflexo. E aí para o cenário veio só o reflexo. Tem. Vai. Ai, podia ver, né? É o lado B, né? Gente, Deus, gravação não, pelo O amor de lado B, eu agarrado no Fábio, correndo assim a tocar. Eu preciso dizer que a Ana queria que eu entrasse no espelho d'água. Boa, boa, boa. Mais alguma pergunta? Tem mais? Lá. Comentário ou pergunta? Cidade é uma palavra feminina, no entanto, ela é muito opressora para as mulheres, né? É um lugar de muita opressão. No entanto, a arte, poesia, dança também são palavras femininas. Né? Isso é uma forma de quebrar um pouco, de rasgar um pouco esse tecido tão duro, né, que é a universidade. Que é o que eu vi vocês fazendo aqui. Através da atuação de vocês, através das histórias, vocês rasgaram um pouco desse tecido. Né? Eu queria perguntar para vocês do que vocês tiveram que se despir para fazer esse espetáculo. Uma que possa responder essa pergunta. Eu amei que ele viu o tecido que ia ter. Ia ter um tecido na frente e a gente ia puxar e rasgar ele, assim. É muito forte essa colocação, porque não é fácil tu ser um ser que mora na rua. Tu tendo uma vida que tu quer agradar os outros, quer ser bonita, quer ser jovem, quer ser, né? Tanta pressão. Mas a arte, o compromisso de estar aqui em cima de um palco e falar alguma coisa, o compromisso de fazer vocês usarem o tempo precioso de vocês estarem aqui, faz a gente fazer o que é necessário e achar beleza e dignidade nisso. Eu vou falar por mim. Uma das coisas que eu tive que me despir foi da rigidez do flamenco. Passo. Alguém Quer falar? mais comentar sobre alguma coisa? Passo perguntando, então, para o nosso convidado o que passa nesse momento pela cabeça de um espetáculo, do livro, do que se transforma em cena e arte que se renova, o que passa pelos teus sentimentos, pela tua cabeça. Eu queria aproveitar com essa tua provocação e pedir para tu falar sobre o artigo que tu fez sobre o percurso e sobre te barrarem e tu não ser carro. Tá bom. Bom, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando em coisas que eu nunca tinha pensado, assim, associando o livro do Ítalo Calvino ao meu, que chama Cidade Abstrata, né? De alguma forma, aqui cada uma de vocês representou a cidade que está dentro de vocês. E as minhas crônicas são sobre isso, né? Assim, e a Cidade Invisível também
em algum sentido, quer dizer isso, né? Vocês mostraram que a cidade entra para dentro da gente. E a gente está vivendo num momento da humanidade que eu considero dramático, que a cidade está desaparecendo. Então, ela só vai continuar a existir se a gente se der conta da importância que ela tem para a nossa formação subjetiva, né? Então, eu escrevo também, de alguma forma, por isso eu chamo de cidade abstrata, né? Sobre essa cidade que a gente carrega dentro de nós. Eu digo que hoje a cidade já está mais dentro de nós do que fora, porque fora nós temos um território, né? Quando a gente pensa em cidade, a gente imagina sempre aquele campo, né? A cidade medieval, digamos assim, né? De repente começa a primeira casa, tem um monte de casa e lá pela Santa termina, né? E hoje, se vocês forem daqui a Gramado, alguém sabe me dizer quando é que termina uma cidade, começa a outra, né? As conurbações, olha, aprendeu bem. Se vocês olharem o mapa mundi noturno, né, o globo, vocês vão ver que tem manchas assim, né, que a gente já... Onde é que está cada cidade ali, né? Então, são questões que eu acho importante da gente falar. Sobre a questão que a grande coincidência, né, que a Ana sofreu, né? Eu não sofri porque enfim, pelas nossas outras questões até porque tu é uma mulher negra e porque eu sou um homem branco, né? Eu fui entrar no embarcadero, né? Eu vinha pela Mauá e fui reto, né? Atravessaria o estacionamento e entraria no embarcadero. E aí o guarda de estacionamento disse: não, aqui não pode entrar pedestre. E eu parei e disse: mas o cara que que ele sai de dentro do seu carro, ele é pedestre também. Qual é a diferença, né? Mas eu não ia arrumar encrenca com o guarda, né? Até porque está obedecendo ordens, né? Daí ele me disse: não, mas tem uma entrada lá adiante, né? Naquele sol, né? Lá perto do gasômetro. Então, lá fui eu. E aí chega lá, tem um brete assim, que eu acho que deve ter 1 metro de largura, se tem tanto, né? Num alambrado, e a gente ultrapassa aquilo ali, o que tem ali? Um monte de carros estacionados, né? Só que aí tem uns guardas, né? Que, enfim, acho que até selecionando quem entra, que depois a Ana pode contar o episódio dela, e quem não entra. E aí eu comecei a entrar por ali, e aí nem chegou nem na metade do caminho, eu disse: não, quer saber, eu não estou interessado em entrar num lugar assim, né? Eu tinha vindo de Buenos Aires um mês anterior, assim. Lá eu andei de ônibus, andei a pé, assim, o espaço público como espaço público ainda, né? E Porto Alegre a gente não tem isso, assim. Porto Alegre eu digo que tem um apartheid, né? Para quem tem carro e para quem não tem carro, né? A vida de quem tem que andar de ônibus é uma, né? A vida de quem pode pagar Uber, quem tem seu próprio carro, é outra, né? E as pessoas, eu digo que a gente mora numa cidade de ilhas, né? Então a gente sai, né, entra no nosso carro, sai da garagem e entra no shopping, no estacionamento, quer ir na farmácia, quase que entra com o carro dentro da farmácia, né? E assim vai, a gente vai sempre com o nosso meio porque quem anda a pé ou de ônibus são outras pessoas, né? Então, era isso que tu queria que eu contasse, né? Isso é uma das minhas crônicas que eu conto esse episódio, né, em forma de uma crônica. A gente tem 1 minuto, Ana, por favor. Falei muito, né? Não, maravilhoso. E eu vivi a mesma coisa, só que a diferença é que eu ganhei de prêmio 3 seguranças me perseguindo lá e me sentindo muito mal. Enfim, é sobre isso. E, bom, amanhã temos mais uma sessão. Queremos muito voltar, né, em cena com esse espetáculo. Queria agradecer todo mundo de alguma maneira fez parte, né, desse trabalho, e os alunos, todo mundo. Agradecer esse elenco que foi guerreiro, porque não foi um processo fácil. E queria que quem pudesse fizesse lembretes lá nas redes sociais. Se gostaram, convidem os amigos para assistir amanhã e assistam o YouTube. Está na minha página, La Negra na Medeiros. E agora eu quero beijar todo mundo lá